Jonas Varela na internet, no YouTube. Nós contamos com 4 inscritos no nosso site, no nosso canal. Hoje continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada no Novo Testamento, no livro Atos dos Apóstolos, O Caminho da Missão. É o 5º livro, o livro número 5 do Novo Testamento. No seu 4º assunto é a Igreja e os Pagãos, o conflito gera o concílio. No seu capítulo 13, em todos os seus, vamos ver aqui, capítulo 13, em todos os seus 52 versículos, né? Vamos para a leitura. Exatamente. Primeiro tópico, né? Comunidade e missão. Havia profetas e mestres na igreja de Antioquia. Eram eles Barnabé, Simeão, chamado o Negro, Lúcio, da cidade de Cirene, Manaém, companheiro de infância do governador Herodes, e Saulo. Certo dia eles estavam fazendo uma reunião litúrgica com jejum e o Espírito Santo disse: separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os chamei. Então eles jejuaram e rezaram, depois impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e se despediram deles. Segundo tópico, o Evangelho vence a magia. Enviados pelo Espírito Santo, Barnabé e Saulo desceram a Seleucia e daí navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, tendo João como ajudante. Atravessaram toda a ilha de Pafos e aí encontraram um judeu mago e falso profeta que se chamava Bar-Jesus. Este se encontrava na casa do procônsul Sérgio Paulo, homem de bom critério, que mandou chamar Barnabé e Saulo, pois desejava escutar a palavra de Deus. Porém, o mago Elimas, assim se traduz o seu nome, se opôs, procurando afastar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio de Espírito Santo, fixou os olhos em Elimas e disse: filho do diabo, cheio de falsidade e malícia, inimigo de toda justiça, quando é que você vai parar de torcer os caminhos do Senhor, que são retos? Eis que a mão do Senhor vai cair agora sobre você. Você ficará cego e por algum tempo não verá mais o sol. No mesmo instante, escuridão e trevas envolveram Elimas, e ele começou a andar às cegas, procurando alguém que lhe desse a mão. Ao ver o que acontecera, o procônsul abraçou a fé, pois ficara impressionado com a doutrina do Senhor. Terceiro tópico, a essência da catequese de Paulo. Paulo e seus companheiros embarcaram em Pafos e chegaram a Pergue.
da Panfilha. João, porém, separou-se do grupo e voltou para Jerusalém. Barnabé e Paulo partiram de Pergue e chegaram a Antioquia da Pisídia. Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer a eles: irmãos, se vocês têm alguma palavra de encorajamento para o povo, podem falar. Paulo então levantou-se, fez sinal com a mão e disse: homens de Israel e vocês que temem a Deus, escutem. O Deus deste povo, o Deus de Israel, escolheu nossos antepassados e multiplicou o povo durante seu exílio na terra do Egito. Depois ele os tirou daí com braço poderoso e durante mais ou menos 40 anos cercou-os de cuidados no deserto. Destruiu 7 nações na terra de Canaã e deu a eles a posse do território delas por 450 anos aproximadamente. Depois disso lhes concedeu juízes até o profeta Samuel. Em seguida eles pediram um rei e Deus concedeu-lhes Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. É até com C, né? C-I-S. Cis, né? Da tribo de Benjamim, que reinou durante 40 anos. Após depor Saul da realeza, Deus suscitou para eles o rei Davi, do qual prestou o seguinte testemunho: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele cumprirá todas as minhas vontades, conforme havia prometido. Deus fez surgir da descendência de Davi um Salvador para Israel, que é Jesus. E João, o precursor, havia preparado a chegada de Jesus, pregando a todo o povo de Israel um batismo de arrependimento. Estando para terminar a sua missão, João declarou: não sou aquele que vocês pensam que eu seja. Vejam, depois de mim é que vem aquele do qual não mereço nem sequer desamarrar as sandálias. Irmãos, descendentes de Abraão e não judeus que adoram a Deus, esta mensagem de salvação foi enviada para nós, porque os habitantes de Jerusalém e seus chefes não reconheceram a Jesus e, ao condená-lo, cumpriram as profecias que são lidas aos sábados. Embora não encontrassem nenhum motivo para condenar Jesus à morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de fazerem tudo o que a Escritura diz a respeito de Jesus, eles o tiraram da cruz e o puseram num túmulo. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e durante muitos dias ele apareceu àqueles que o acompanharam na Galileia para Jerusalém, para aqueles que o acompanharam da Galileia para Jerusalém. Agora eles são testemunhas de Jesus diante do povo.
Nós anunciamos a vocês este Evangelho, a promessa que Deus fez aos antepassados, Ele a cumpriu plenamente para nós, seus filhos, quando ressuscitou Jesus, como está escrito no 2º Salmo: Você é meu filho, eu hoje o gerei. Deus ressuscitou Jesus dos mortos para que nunca voltasse à corrupção. Isso Ele o disse desta maneira: Cumprirei para vocês a promessa fiel que fiz a Davi. Por isso, diz também em outro lugar: Não permitirás que teu fiel conheça a corrupção. Ora, tendo cumprido a missão que Deus lhe dera para a sua época, Davi morreu, foi para junto de seus pais e conheceu a corrupção. Mas aquele que Deus ressuscitou não conheceu a corrupção. Portanto, fiquem sabendo bem, irmãos, que por meio dele é anunciado a vocês o perdão dos pecados, e por meio dele todo aquele que acredita é justificado de todas as coisas de que vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Portanto, tenham cuidado para que não aconteça a vocês o que os profetas disseram: Olhem, desprezadores, se admirem e desapareçam, porque nos dias de vocês vou realizar uma coisa que vocês não acreditariam se lhes fosse contada. Ao saírem, Paulo e Barnabé foram convidados a continuar falando sobre o mesmo assunto no sábado seguinte. Depois que terminou a reunião, muitos judeus e outras pessoas convertidas ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Os dois conversavam com essas pessoas e insistiam para que continuassem fiéis à graça de Deus. Quarto tópico: palavra e conversão. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Quando os judeus viram aquela multidão, ficaram cheios de inveja e com blasfêmias se opunham ao que Paulo dizia. Então, com mais coragem ainda, Paulo e Barnabé declaram: era preciso anunciar a palavra de Deus em primeiro lugar para vocês que são judeus. Porém, como vocês a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, saibam que nós vamos dedicar-nos aos pagãos, porque é esta a ordem que o Senhor nos deu. Eu coloquei você como luz para as nações, para que leve a salvação até aos extremos da terra. Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso e começaram a elogiar a palavra do Senhor. E todos os que estavam destinados à vida eterna abraçaram a fé. Desse modo, a palavra do Senhor se espalhava por toda a região. No entanto, os judeus instigaram algumas senhoras ricas e piedosas e também os líderes da cidade e provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e os expulsaram do seu território. Então os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para a cidade de Leônio. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.